Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Por favor, abra comigo a sua Bíblia, se você pode, ou no livro físico, no aplicativo do seu celular, no seu iPad. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Como é bom estar cultuando a Deus com vocês. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor João Adair, pelo carinho de sempre. Pastora Kátia, que Jesus guarde vocês, toda a vossa família. Pastor João Adair é um pai, é um ministro de Deus que tem cuidado da obra de Deus com muito amor. Todos os que conheçam, que estão sob a sua liderança, sempre testificam aquilo que de longe a gente percebe. Meu amigo pastor Antônio Márcio já deve ter saído. Obrigado aí pelo carinho também em nos receber. 1 Coríntios capítulo 6, podemos ler, queridos? Vamos ler a partir do versículo do número 1, por favor, acompanhem comigo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glória a Jesus. Assentai-vos, por favor. Obrigado, meu querido. Queridos irmãos, nós viemos pegar um voo aqui em Brasília. Amanhã viemos mais cedo. Minha mãe mora aqui em Brasília e passamos na casa do Antônio Márcio, como o pastor falou. E eu estou com 2 temas em livros da minha autoria. Avivados pelo Espírito Santo. É um livro baseado nos avivamentos operados em Atos dos Apóstolos. E um outro título de livro, A Cruz de Cristo, uma proposta evangelística desde o Gênesis até a carta de Paulo aos Efésios. Estarão disponíveis após a ministração, R$20 cada livro. Se você quiser adquirir, pode ficar à vontade. Irmãos, Paulo escreveu esta carta à igreja de Deus em Corinto, mas a uma igreja que estava num processo de santificação
E posicionalmente, esta igreja, como toda igreja de Deus, é chamada de santos, conforme diz o versículo de número 1. Então, o que é a igreja? Um povo separado, porque santificar tem a ideia na Bíblia de separação como processo de mudança. Então, o Espírito em nós está a cada dia nos moldando conforme o caráter de Cristo, ou formando em nós o caráter de Cristo. Segundo, ser santo é ser separado para Cristo, separado para o serviço do Senhor. E Paulo diz no versículo 1 que a igreja é um povo diferente dos injustos. E esse povo diferente dos injustos são os santos. Versículo 2, Paulo diz que a igreja formada desse povo separado para o serviço de Deus julgará. A igreja julga o mundo no versículo 2, tem capacidade para isso, julgará o mundo escatologicamente, ou seja, no dia do juízo, os ímpios que se submetem ao sistema mundano, que se opõem à igreja, serão julgados pela igreja, participando do julgamento ao lado de Cristo, o grande juiz. Versículo de número 3, Paulo diz que a igreja, os santos, julgará os anjos. Então a igreja é um povo separado para o serviço de Deus. E um dos serviços para o qual Deus separou a sua igreja é julgamento. Que tipo de serviço está estabelecido para a igreja aqui neste capítulo? Julgar. A igreja julgará o mundo, versículo 2, a igreja julgará os anjos, versículo 3. E a igreja, que é um povo separado para o serviço de Deus, que julgará o mundo no tempo do fim. E a igreja, que é um povo santo, ou seja, separado para o serviço de Deus, que julgará os anjos caídos no tempo do fim, também é uma igreja separada para o serviço de solução de problemas internos. Se a igreja é um povo separado por Deus, convocado por Deus, para a solução de problemas internos, é porque nesta igreja há problemas. Só se resolve problema se é preciso a igreja solucionar problemas, é porque nesta igreja há problemas. Então Paulo diz no versículo 4: se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, colocando na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, digo, não há entre vós nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Ele está dizendo, se entre vós há algum problema para ser resolvido, não vá primeiro à justiça. Não vá primeiro diante de um juiz ímpio, escandalizando assim o evangelho. Entre vós, a igreja, é preciso ter gente sábia, gente preparada para resolver as vossas demandas. Então a igreja é um povo separado, a igreja é um povo separado que julga o mundo, a igreja é um povo separado para julgar anjos, a igreja é um povo que tem capacidade de resolver seus problemas internos e nela serem resolvidos. Mas que igreja é essa? Igreja que tem gente sábia, conforme ele diz no versículo 5. Então, estava acontecendo um problema na igreja entre alguns irmãos. Parece que eram questões
de empréstimos, eu te emprestei e você não me pagou. Ou brigas entre irmãos por palavra não cumprida, ou um irmão estava dando prejuízo a outro irmão. Então nós temos injustos na igreja, um injusto dando prejuízo ao outro. E esse que deu prejuízo está agora sendo levado à justiça. E quem vai resolver tal problema? Ímpios. Agora, autoridades, magistrados ímpios, resolvendo o problema de dois crentes. Dois crentes que, conforme o versículo 11, tem que se comportar como gente lavada, santificada e justificada. Gente que se diz lavada, justificada e santificada por Jesus, brigando entre si diante de um ímpio. Então se pergunta, cadê seu Deus? Ou, cadê o amor que vocês tanto pregam? Se a igreja é uma família, por que vocês estão aqui brigando por coisas? Paulo vê nisso dois crentes, ou um casal crente, ou dois irmãos em Cristo, diante de um juiz, tentando resolver problemas para ouvir sabedoria e conselho de um ímpio, e não buscar conselho de sábios. Por falta de sabedoria na igreja, Paulo vê isso como uma vergonha ao nome de Cristo. E como eles estão envergonhando o nome de Cristo com essa briga na igreja, crente que não se fala na igreja, crente que pede dinheiro emprestado na igreja e não paga, crente que não suporta sofrer nenhum dano na igreja, se vinga, tirando dos outros tudo o que puder. Paulo diz no versículo 5, para vergonha vossa, eu vou fazer uma pergunta. Paulo está dizendo que um pastor perguntar isso para uma igreja é uma afronta a essa igreja. Sabe qual a pergunta que é uma afronta para a igreja? Está aqui no versículo 5. O que eu vou falar aqui agora é para envergonhar vocês. O que, Paulo? Não há entre vós, igreja, nem mesmo um sábio, que possa julgar entre seus irmãos. Paulo está dizendo, não levem primariamente os vossos problemas familiares, não leve primariamente os problemas ou perdas, prejuízos diante de ímpios para se resolver, se expondo diante de ímpios para deles tomar conselho, porque vós tendes o Deus que é a sabedoria, a palavra da sabedoria, o espírito de sabedoria, o dom do discernimento. É só você ler 1 Coríntios capítulo de número 1. Olha o que Paulo diz, versículo 5, em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. A igreja tem todos os dons, eu não tenho, o pastor presidente não tem, o varão não tem, mas quando junta eu, tu e ele e vocês, todos os dons estão na igreja. A igreja tem todos os dons. Por isso Paulo diz que a igreja foi enriquecida em Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto esperais a manifestação do vosso Senhor. Então, peraí, a igreja tem um dom do conhecimento e da sabedoria no versículo 5, mas no capítulo 6 ela não tem sabedoria para resolver um problema entre dois irmãos. Então, cadê a sabedoria do capítulo 1?
A igreja tem sabedoria e conhecimento no capítulo 1, mas no capítulo 6, a igreja não tem um sábio para resolver um problema entre dois irmãos. Então, o que foi que aconteceu com a sabedoria do capítulo 1? Primeiro, estão desligados de Cristo. Por quê? Versículo 5. Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Então, Paulo está dizendo, em Cristo, conectados a em Cristo, vocês têm toda a palavra de sabedoria e conhecimento. No capítulo 6, eles têm contenda, mas não têm sabedoria para resolver a contenda. Então estão desligados de Cristo, apesar de estarem ligados na igreja. Então, eu estou ligado na igreja, vendo o problema dela, vendo um problema no meu irmão que está me dando prejuízo. Então eu vou te levar para a justiça, tu vai para a cadeia porque tu me deu prejuízo. Mas espera aí, cadê a sabedoria nessa igreja do capítulo 1? Um dos dois está desligado de Cristo, porque é só ligado no cabeça que a gente tem sabedoria na cabeça. É só com a mente de Cristo que a gente tem na mente a solução entre os irmãos em Cristo. Então não adianta ser acadêmico, anel no dedo, e eu não apoio o desprezo pela teologia no meio dos pentecostais. Pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo é, de nada adianta ter os livros na estante, o anel no dedo, conhecimento na mente, mas não ter a sabedoria que vem de Cristo para pacificar os irmãos. Então no capítulo 1 Paulo diz, nele vocês têm toda a palavra de conhecimento e sabedoria. Mas quando chega no capítulo 6, o próprio Paulo pergunta, não tem um, e isso eu falo para vergonha vossa, não tem um aí que pode sentar e ajudar vocês? Não, Paulo não diz assim, ele é o pastor, ele é o pastor. Ele não diz assim, eu sou o pastor presidente, eu estou indo aí resolver esses problemas. Não, ele pergunta entre vocês, não tem um maduro, não tem um sábio, não tem um inteligente, não tem um construtor de ponte, porque um fofoca, o outro fofoca. Fulano está me devendo, então ele é ladrão. Aí o outro diz assim, eu estou devendo a fulano, não tenho como pagar e ele não quer me perdoar, então ele é coração fechado. Aí começa a ter partidos na igreja. As irmãs fofoquitas, os irmãos fofoqueiros, aí começam as indiretas na internet, aí começam as exposições no Facebook. E Paulo pergunta, não tem um dentre vós sábio para isso? Essa pergunta de Paulo é para envergonhar. Por que para envergonhar? Eu já disse. Capítulo 1, em Cristo vocês têm toda a palavra de sabedoria e conhecimento. Em Cristo. Se no capítulo 6 não tem um com palavra de sabedoria e conhecimento, é porque não estão em Cristo. Segundo, capítulo 1, versículo 7. Nenhum dom vos falta esperando a manifestação de nosso Senhor. Pode me ajudar? Eu sei que é chato, fala comigo. Nenhum dom vos falta esperando, completa, esperando, o quê? A manifestação do nosso Senhor. Então só não falta dom enquanto a igreja aguarda a manifestação do Senhor. A gente não pode isolar o versículo e dizer, na igreja não falta dom, aqui todo mundo tem dom, aqui está cheio de dom, quem tem? Não, Paulo está dizendo, não vos falta nenhum dom enquanto vocês esperam. Isso quer dizer que mesmo que eu estude, mesmo que eu ore sem esperança de arrebatamento, mesmo que eu estude e busque sem desejo de que Jesus venha, tem dom não. O que é o dom? Adorno para a noiva. A noiva se adorna para quem? Para o noivo. Se eu quero o dom para mostrar que sou melhor que o outro, não é para a glória do noivo, então não tem dom. Se eu quero o dom para quem me viu na prova não me ajudou e me vê na bênção vai ter que se arrepender, não é para a glória do noivo, é para a minha própria vingança. Se eu quero o dom para assumir cargo, para tomar a igreja e me rebelar, não é para a glória do noivo, então não vai ter dom. E quando não se tem dom pela unção, aí eu me torno ladrão da mente das pessoas pelas minhas invenções. Porque eu finjo que tenho
para conquistar aplausos, eu finjo que tenho para conquistar curtidas, eu finjo que tenho para conquistar agendas abertas. Mas se não é para a glória do noivo, se o presente que Rebeca recebe não é para se adornar para Isaac, ela não é digna de receber tal presente. Então a igreja nunca será adornada pelos dons espirituais se ela não valoriza a vinda de Cristo. Por quê? Porque Deus me dá dons. Para quê? Para edificar a igreja, limpar a noiva. Para quê? Para fazer a noiva se encontrar com o noivo. Então vem dele para ele, porque dele fonte, por ele processo, para ele são todas as coisas. Então ele me dá o dom, eu edifico a igreja, preparando a igreja para encontrar com ele. Então no capítulo 1, eu só tenho o dom se eu estou conectado a Cristo. Eu só tenho o dom se é para que eu me adorne, lembrando da vinda dele, do meu encontro com ele. Porque quando eu me encontrar com ele, eu não posso estar de mãos vazias. Então Paulo está dizendo no capítulo 6, não tem um crente sábio aí para resolver um problema entre dois irmãos. Então eles estavam se esquecendo da vinda de Cristo. Aí Paulo tem que lembrar, lembra que vocês vão julgar os anjos, vocês vão julgar o mundo. Jesus tem que vir arrebatar a igreja e estabelecê-la no juízo final para julgar os anjos e julgar o mundo. Então eles estavam perdendo a visão escatológica. Crente que perde a noção da escatologia bíblica está perdendo muita coisa no reino de Deus. Então quem anda brigando entre irmãos, levando o crente à justiça, levando o outro crente à justiça, sem primeiro sentar, conversar, ensinar, corrigir, tentar o acordo, esse tipo de gente está envergonhando o evangelho, e essa pessoa será envergonhada pelo Deus do evangelho. Irmão, eu não estou falando de estuprador, cadeia. Eu não estou falando de agressor de mulher, cadeia. Polícia no vagabundo. Agora, demandas entre irmãos, que por um diálogo com alguém sábio, sentando, olhando no olho, conversando, exortando, ajudando, seria muito mais saudável do que irmãos brigando entre si, defendendo a si mesmo, não acreditando que a vingança pertence a Deus e que há capacidade em nós, porque é melhor construir pontes do que cavar abismos uns para os outros. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Vou perguntar e você diz sim, pelo amor de Deus. Essa igreja era cheia de dons, sim ou não? Qual é o capítulo que Paulo trata de dons? Coríntios, capítulo 12. 12, 13, 14. Muita língua estranha. Muita língua estranha. E Martinha reteté. Profecia, visão. Na palavra de hoje, manto. Manto, vixe, muito manto. Olha, imitando o pastor Antônio Márcio aqui, ó. Tinha muito manto naquela igreja. Tinha ou não tinha? Tinha. Aí Paulo pergunta, ok, um sábio aí nessa igreja do manto para resolver problemas. Porque, irmão, eu sou pentecostal, viu? Reformodinha, vim falar de nós, sem ter conhecimento de base, eu não aceito. Eu bato em tu. Agora, pentecostal pode falar. Deixa eu falar um negócio. A maioria dessas igrejas que só anda com labalaia, roda para lá, roda para cá, com muito pandeiro e forró, a maioria é fofoqueiro, caluniador, cheios de disputas, vingadores entre eles. A maioria, não todos. E qualquer coisa, vou te pôr no meu joelho. São rebeldes contra seus líderes. Não se submetem à exposição das escrituras. Abre a Bíblia, expõe o texto, dorme, toca o pandeiro, manda pegar na mão, manda falar, manda correr. Aí entra. Agora, expõe o texto, frio. E como é que tem sabedoria se não senta para ouvir? Como é que não tem sabedoria se não abre as escrituras? Como é que tem sabedoria sem resolver problemas entre irmãos? Porque conhecimento é teórico, sabedoria é a vida na prática. Aí Paulo pergunta, um sábio entre vós
para resolver as demandas entre os irmãos. Cadê? Aí é que eu me pergunto, como é que os desigrejados resolveriam um problema desse? Porque Paulo está dizendo que é a igreja em sua comunhão e capacidade de sabedoria que resolve problemas entre irmãos. Se eu sou crente em casa e tenho um problema com alguém, para onde eu vou? Cadeia no meu ofensor, justiça nele, porque não tem a igreja para me ajudar, aconselhamento para resolver um problema. Por quê? Porque eu sou desigrejado, eu sou crente em casa. Então, como que haverá uma solução de problema entre irmãos? Agora, por que Paulo diz que essa pergunta é uma vergonha para a igreja? Porque a igreja que não tiver pessoas capacitadas para resolver demandas entre irmãos é uma igreja que envergonha o evangelho. Então entenda, irmãos. Eu bati. A gente pentecostal usa essa expressão muito pesada. Eu exortei a respeito da falta de sabedoria na igreja para resolver demanda entre irmãos. Tem que haver a busca pela sabedoria, pelo conhecimento, pela palavra de Deus. Se essa igreja não estuda a palavra, só quer dom, receba, poder e mistério, mas não estuda a palavra, ela não vai ter sabedoria para ajudar dois irmãos. Aí vai ser uma igreja contendeira. Como será uma igreja contendeira, não terá o óleo da unção nela, porque o óleo no Salmo 133 só desce depois do verso da união. Primeiro união, depois óleo. Então, onde faltar união, faltará unção. Se não há amor na igreja, ela não tem unção, é muita invenção. Então, aquela igreja tem todos os dons, mas no capítulo 6, ela não evidencia o dom da sabedoria. A palavra da sabedoria não estava sendo evidenciada nela. Para quê? Na prática. Para resolver demandas entre irmãos. Pacificar os irmãos. Mas aqui tem um outro tipo de gente que está escondido pensando, fala Deus, a igreja tem que ter gente com sabedoria. Aí deixa eu falar com você aqui, enganadorzinho, espertinho, preguiçosozinho, ladrãozinho, folgadinho, anda pedindo dinheiro a todo mundo e não paga. Fica se valendo que a igreja é um povo de amor, faz suas promessas e não as cumpre. Me empresta seu carro? Empresto. Bate o carro. Perdoa nós, que nós é mano na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí vai brincando. Brinca com sentimentos. Brinca com o favor da liderança. Brinca com a simplicidade na igreja. E vai dizendo, crente não faz. Crente não se vinga. Crente não expõe, eu sou crente e ele é crente, ele não pode me levar na justiça. Primeiro, olha como Paulo nivela esse tipo de gente. Esse tipo de gente mentirosa na igreja, traiçoeira na igreja, enganadora na igreja, ladrões na igreja, pensam que pelo fato de estar na igreja, nada acontecerá com ele, nada acontecerá com ela. Olha o que Paulo diz. Versículo 7. É uma falta ter demanda entre vós uns contra os outros. Ok. Ele diz no versículo de número 8, vós mesmos fazeis a injustiça. Tem gente injusta na igreja. Depois ele diz no 9, os injustos não vão herdar o reino de Deus. Pode entrar na igreja, no reino do céu não entra. Pode ter o nome no hall de membros, o nome no livro da vida não tem. Aí esse tipo de gente injusta, enganadora, mentirosa, usurpadora, exploradora, olha para o ímpio, para o devasso e diz assim, o devasso, esse aí vai para o inferno. Aí olha para o idólatra e diz, você se prostra diante de imagens, você vai para o inferno. Versículo 10, olha o efeminado, vai para o inferno. E o sodomita,
O efeminado é o passivo, o sodomita é o ativo. Vai para o inferno, a homossexualidade é pecado, tem que ser macho. Ok. O avarento vai para o inferno. O irmão me emprestou o dinheiro e aí agora está me cobrando. Eu não tenho para pagar, mas o irmão está me cobrando. Então esse irmão é avarento. Aí ele julga quem o ajudou. E diz, o irmão é avarento, vai para o inferno, não vai para o céu não. Os bêbados, cachaceiro, tu vai para o inferno. Os maldizentes, os roubadores. Ele acusa os pecados dos outros. Por isso Paulo diz, não erreis. Por quê? Porque os injustos são mascarados. E o que é o mascarado? O mascarado é que ele vê os outros. Ele vê os outros. Ninguém o vê. Então, com a sua máscara, ele vê os erros alheios e se disfarça. Mas olha como que Paulo começou no versículo 9. Os injustos não vão herdar o reino. Não é só esses do versículo 10. Você que é enganador. Você não nasceu de novo, você não pode ver o reino, você não vai herdar o reino, você não vai reinar com Cristo. E não há vingança humana que seja maior do que a vingança divina. Se eu não te perdoando envergonho o evangelho, você explorando a igreja, você explorando os seus irmãos, também é uma vergonha para o evangelho. E o que tem que acontecer, pastor? A mesma coisa. A sabedoria na igreja para discernir. A gente que é o dom da profecia, e eu creio, e Deus tem. A gente que é o dom das maravilhas, tem, e eu creio que Deus tem para nós. Mas cadê o dom do discernimento? Não, pastor, mas é normal ter trigo e joio na igreja. Me prova na Bíblia que é normal. Eu provo, pastor. Jesus disse, pastor, que joio e trigo crescem juntos no campo. Jesus disse isso. Disse, eu concordo. E o Senhor disse que no tempo do fim, os anjos farão a colheita e separarão o joio do trigo. Então tem que ter na igreja, pastor, joio e trigo. Tem que ter não. Pastor, mas Jesus disse que é no tempo do fim que os anjos farão a colheita e vão separar joio de trigo. Está escrito isso. Então é normal, pastor, que na igreja tenha trigo e joio. Não é não? Ué, pastor, você está contradizendo a Bíblia? Tô não. É que você leu a parábola pela metade. Quando Jesus foi explicar a parábola, ele disse assim, o campo é o mundo, onde cresce joio e trigo junto. Jesus não disse que o campo é a igreja. Jesus disse que o campo que tem joio e trigo junto é o mundo. Então a gente não é obrigado a manter joio. Se a gente tem na igreja estuprador, exclusão, cadeia. Se a gente tem na igreja agressor de mulher, exclusão, cadeia. Se a gente tem na igreja rebeldes montando panelinhas contra a liderança, contra a doutrina, apóstatas, contendeiros, caluniadores, exclusão, aí excluído da igreja, por demandas entre irmãos, se o irmão quiser, justiça, porque foi excluído do rol de membros. Essa má interpretação do texto, de que joio e trigo deve crescer junto, está gerando muitas confusões nas igrejas. Gente que se vale disso para andar mentindo, adulterando, prostituindo, caluniando, fofocando. A primeira missão da igreja não é levar a justiça, não é levar ao advogado, ao juiz ímpio para envergonhar o evangelho. A primeira missão da igreja, chama, corrige. Mateus 18, vai até o irmão, leva 2, 3 testemunhas, se não ouvir, dize à igreja, porque a igreja tinha que ser um povo de confiança para tratar pecados. Antes nós julgávamos os pecados do mundo, o mundo agora está mandando a gente tratar nossos pecados, e a gente tem que ter capacidade para isso. É muito manto, é muito fogo, é muito reteté, sem sabedoria para resolver demandas entre irmãos.
O que Paulo diz no capítulo número 5? Excluir o camarada que estava se deitando com a mulher do pai. O que Paulo disse na ceia? O próprio Deus está deixando adoecer e está matando quem está brincando com a ceia. Deus tem zelo pela sua igreja. E se não tem pastor para excluir esse falso pastor, tem Deus para matar esse falso pastor. O que o Senhor disse em Apocalipse capítulo 2? Que ia lançar na cama quem se deitava com a falsa profetisa. O que Deus faz com Acã? Mata. O que Deus faz quando Arão e Miriam falaram mal de Moisés? Deus chamou os três frente a frente. Arão, Miriam, Moisés. Aconteceu isso e isso entre vocês aqui, ó. Deus chamou os três e colocou para falar cara a cara. Porque dar indireto no Facebook depois do culto é fácil. A esse tipo de texto que eu prego aqui, alguém isola e diz, polêmica, pastor Eliseu disse isso. Se falar a verdade me torna polêmico, você dá indireto no Facebook te torna covarde. Porque a igreja, diz Paulo, tem autoridade para julgar o mundo hoje, vai julgar o mundo no tempo do fim, vai julgar os anjos, e não há um sábio na igreja para resolver demandas entre irmãos. Sai fofocando e postando nas redes sociais. Então tem gente que já era para estar cortada do rol de membros da igreja, porque não valoriza a família de Deus. Aleluia! Agora é o seguinte, há enganadores na igreja? Há. Na igreja visível. Mas na igreja invisível, no corpo de Cristo, seleto, noiva do Cordeiro, que vai ouvir o toque da trombeta, tem não. Na minha visão horizontal, eu vejo todo tipo de gente. Mas na visão de cima para baixo, o Senhor conhece os que são seus. Aleluia! E no dia do juízo o Senhor os dirá, afastai-vos de mim. Mas eu cantei, eu dancei na igreja para tu, eu cantava, eu rolava, eu fazia milagres em teu nome. Jesus vai dizer, o problema não é meu nome não. O meu nome faz tudo isso que tu está dizendo, cura, liberta, transforma. É o seu nome que é o problema aqui. Ele não está escrito no livro da vida. E quem vai estar com Jesus julgando? A igreja. Que igreja? A verdadeira. Só a graça para lavar nosso coração do desejo de vingança. E só a graça para transformar os injustos exploradores e enganadores entre nós. Versículo 11. Do 9 ao 11, Paulo cita injustos, devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Aí no 11 ele diz, e é o que alguns têm sido, mas vós, pergunta para mim, vós quem? Mas vós, a igreja, fostes lavados dos vossos pecados, santificados pelo Espírito e justificados pelo nome do Senhor Jesus e poder do nosso Deus. Então, se a igreja é um povo lavado, santificado e justificado, ela não é um povo enganador e ela não é um povo sem sabedoria, que primeiro leva suas demandas a ímpios antes de procurar a pacificação com aconselhamento pastoral. Com aconselhamento entre pessoas sábias na igreja. Na igreja tem mestres, na igreja tem doutores, na igreja tem gente que tem o dom chamado palavra da sabedoria. Esse tipo de gente não prega, não grita no microfone, não sabe ganhar alma lá fora no maior manto e alegria, mas no aconselhamento entre irmãos, ele faz Maria perdoar Joana, faz Pedro ter comunhão com João,
Ele tira do salário dele, mas ele não cria abismos. Eu repito, ele cria pontes entre irmãos na igreja. Aleluia! Ele consegue acalmar a tempestade antes de acordar o mestre. Por isso que Jesus levanta e diz: por que esse alvoroço todo, homens de pouca fé? Ó, vento, acalma. Quer dizer, vento, vaza, mar, aquieta. Porque se Jesus manda o mar vazar, o barco caía, né, irmão? Então ele diz: vento, vai embora, mar, calma. Porque é o vento que levanta as ondas. Então olha a sabedoria de Jesus. Vento, eu te repreendo, mar, se acalme. Repreendendo o vento, o mar se acalma. Então quem tem sabedoria não foca no problema, vai na fonte do problema. Então deixa eu dar um conselho aqui, se é que posso. Pare de demonizar a psicologia. Faz parte do processo de quem tem o dom da palavra de sabedoria, a palavra de sabedoria e de conselho. Sobre Cristo estava o espírito de conselho, inteligência, sabedoria e fortaleza. A alguns Deus lhes deu essa graça. Com a capacidade do espírito, o amor entre irmãos, não demonize, sente, abra a alma, dialogue, converse, em nome de Jesus. Não vamos guardar mágoas entre nós. Então cuidado, se você é empresário, pense bem antes de contratar um crente que congrega contigo para trabalhar na sua empresa. Analise ele bem. Você que anda emprestando o seu nome para ajudar fulano e cicrano. Eu desenvolvi um método, eu emprestava livro, aí eu xingava o caba todinho quando não devolvia. Filho da mãe, ladrão, não empresto mais, devolve. Filho da benção. Se tu me dá um livro, tal dia eu vou te dar um livro. Hoje eu tentei pegar uns livros do Antônio. Ele não me deu, não me emprestou, mas me prometeu que vai me enviar um. Ele não sentiu, irmão. Eu tenho amigos. Pastor Cláudio Duarte disse: você não precisa ficar caçando conteúdo com todo mundo. Você separa os amigos. Esse aqui, eu posso estar junto dele para rir, mas não posso contar segredo. Esse aqui não me faz rir, mas eu posso contar um segredo. Esse aqui eu posso emprestar dinheiro, que ele paga com juro, muito mais do que se merece, do que eu mereço. Aquele ali, tu não empresta dinheiro não. E é verdade. Agora, se você anda usando o seu nome para facilitar a vida de alguém, por amor, se você tiver condições, dê uma parte do valor que ele precisa. Porque se você empresta, você espera receber. E se aquela pessoa não te pagar, você não pode a justiça contra ela. Porque é seu irmão em Cristo. Eu estou falando de irmãos em Cristo. Você vai escandalizar o Evangelho, você vai estar desobedecendo uma ordem apostólica. E o conselho de Paulo é: por que você não sofreu a injustiça? É melhor sofrer a injustiça, é melhor sofrer o dano, do que dois crentes salvos, remidos e unidos pelo sangue de Jesus estarem brigando diante de um juízo ímpio. E Paulo diz: vocês estão levando a causa de vocês diante de gente de pouca estima na igreja, porque pessoas simples e sábias na igreja têm muito mais valor do que ímpios valorizados pelas suas conquistas lá no mundo. É melhor ouvir a simplicidade de uma irmã que tem Deus na vida, leitura da palavra e capacidade de aconselhamento e se preparou para isso, do que levar seus problemas diante de ímpios, que ao sair de lá vai falar para o vizinho ímpio, vai falar para o colega ímpio, vai falar para o cão ímpio, e aí vai a capetada toda ficar julgando e condenando a igreja. E não é o mundo que tem que condenar a igreja, é a igreja que deve condenar o mundo. É a igreja que deve, julgar o mundo. Foi Jesus que ensinou isso. E a igreja julga, e Paulo disse aos coríntios: vós que deveis julgar o mundo. E os anjos não conseguem julgar coisas mínimas
entre vós. Então, irmão, essas coisas mínimas é uma ironia de Paulo. Existem coisas entre nós que uma simples conversa, uma simples ligação se resolveria. Mas a gente prefere maximizar os problemas para mostrar que a gente está com a razão. E quando a gente tenta evidenciar que a razão é nossa, a gente perdeu a chance de gerar glória para o nome do Senhor, perdoando quem deve ser perdoado. Então, fica tranquilo. Se você preferiu sofrer o dano do que envergonhar o nome do Senhor, tentando se vingar, a Bíblia diz que injustos não herdarão o reino de Deus. Ele vai cuidar de você. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. E eu concluo dizendo, se Paulo está perguntando se não tinha alguém sábio na igreja para resolver o problema, é porque pessoas sábias na igreja precisam ouvir os seus problemas. Então você tem que falar a alguém. Você tem que abrir a alma para alguém. Ah, pastor, eu vou orar. Não, irmão, não leve a Deus o que você pode conversar entre irmãos e resolver entre irmãos. Porque se você fala com Deus, Ele vai mandar tu ler 1 Coríntios 6, Mateus 18, e você vai entender, é entre nós mesmo o negócio aqui. Você vai levar a Deus e Deus vai dizer, então você trouxe a mim e eu vou levar tu para o irmão. Aí ele fica entre vós. E onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estará no meio de vós. E onde é que está esse versículo na Bíblia? Lá em Mateus 18. Em que contexto? Contexto de resolver demandas entre irmãos. Tem pastor que não cresce no ministério e diz assim, irmão, minha igreja nunca cresce, mas a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus está lá. Não tem nada a ver esse versículo com fracasso ministerial. Esse versículo é que Deus está no meio de irmãos que se reúnem para resolverem os problemas entre si. Amém? Você pode ficar em pé comigo, por favor. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra. Dá-nos sabedoria para resolvermos as nossas demandas. Dá-nos discernimento, porque o diabo está entrando de forma disfarçada, através de ímpios na igreja, para envergonhar o evangelho, para envergonhar a igreja. Em nome de Jesus, entre nós, irmãos, o Senhor não permitirá que a contenda se desenvolva cada vez mais. Nos ajuda a perdoar, nos ajuda a ajudarmos uns aos outros. Nos dá homens sábios, profetas, mestres, homens com a palavra do conselho, com a palavra da sabedoria, para chegarmos juntos no céu, cantando e bendizendo ao seu glorioso nome. Amém. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.